Bom dia, meus amores do sexto ano e bom retorno para vocês. Prof. Douglas estava morrendo de saudade. Chapeuzão para ficar o prof sertanejo, né? Aquela coisa legal para vocês. E eu não vi a hora de voltar logo para rever os meus amores, tá bom? Hoje a gente vai dar uma continuidade na nossa aulinha sobre a Grécia Antiga e vamos continuar falando de um assunto que muitos de vocês adoram, que é sobre a política. Ah, professor, que coisa chata. Eu não gosto de falar sobre política. Gente, mas hoje o assunto é bem legal, tá? Tá lá na página para quem quiser me acompanhar. 156 da apostila de vocês. Abram ali, página 156. E o título do texto é A Remuneração dos Políticos. Professor, o que é remuneração? O que é essa palavra difícil que o senhor está falando aí? Cash nags, faz-me rir. Salário. Isso é o salário dos políticos. Isso surge na Grécia Antiga também. Essa ideia de um salário para os políticos. E aí eu pergunto para vocês se isso é legal. É legal o político receber um salário? É legal o político receber uma remuneração para exercer a função que ele exerce dentro da política? Claro que é, né, gente? Eu acho que assim como todo outro trabalho, o trabalho do político é um trabalho digno, é um trabalho que merece uma remuneração. Infelizmente, dentro da nossa política existe muita corrupção, muita coisa errada e muito dinheiro envolvido, né? Mas vamos ver o que o textinho está falando ali e eu já vou explicando para vocês cada um dos detalhes. Hoje, lembrando, tem a nossa live. Qualquer dúvida a gente vai esclarecendo também na nossa aula ao vivo. Então, presta atenção. Página 156. No século 5 a.C., olha, século 5 a.C., foi instituído em Atenas o mistoi, um pagamento para remunerar os cidadãos que deixavam seus afazeres para participar das assembleias. Graças a essa remuneração, os mais pobres podiam deixar seu trabalho por algum tempo para discutir e votar as decisões sobre os rumos da cidade. Essa prática sobreviveu e é usada até hoje em muitos países, incluindo o nosso país, o Brasil, onde os políticos ainda são remunerados. Vamos lembrar que lá na Grécia Antiga todos participavam da política, indiferente de classe social, indiferente de poder aquisitivo, todos que eram cidadãos atenienses participavam da política. Presta atenção. De tempos em tempos, aparecem sugestões para acabar com a remuneração dos políticos brasileiros. Quem defende essa medida afirma que ela afasta da atividade política quem pensa só em dinheiro e não na responsabilidade exigida pelo cargo de administrador e porta-voz das necessidades do cidadão. Eu acho que ser político exige um tempo, gente. Eu acho que ser político exige ali uma dedicação. Então eu acho que merece sim um salário. Eu sou contra esse negócio de tipo assim, vamos tirar o salário dos vereadores, vamos tirar o salário dos deputados. Não, eu acho que tem que ser um salário digno e justo, assim como toda outra profissão. Até porque é um cargo de muita responsabilidade, tá? Eles estão administrando uma cidade, eles estão administrando um estado, eles estão administrando um país. Olha o peso da responsabilidade nas costas dessas pessoas, tá? Então o salário seria digno para eles, mas não, muitas das vezes, né, o que é errado dentro da política é o que eles roubam, é o dinheiro que eles tiram que não são deles. Só que já existiam políticos brasileiros que não tinham salários, tá, gente? Já existiram políticos brasileiros que abriram mão do salário porque já tinha ou uma aposentadoria ou um outro salário, porque a pessoa não precisa parar de trabalhar para ser, por exemplo, um vereador. Porque ele só vai na sessão, ele só faz os projetos de lei e participa da sessão, que é 1, 2 vezes por semana. Então ele não precisava deixar de exercer a sua função. Por isso que alguns já abriram mão do salário, sim, tá?
No entanto, se não houver nenhuma forma de remuneração, somente terão condições de participar das esferas políticas as pessoas que tiverem funcionários cuidando dos seus negócios enquanto estão afastados de suas atividades. É justo que lutemos contra os abusos na política, salários altíssimos, corrupção, como o prof já falou, mas a remuneração aos políticos abre a possibilidade de que as pessoas de diversos níveis econômicos e sociais possam se candidatar e defender os interesses do seu grupo. Eu acho até que os políticos eles trabalham com mais intensidade, eles remunerados. Gente, nenhum trabalho assim, ó, o trabalho voluntário a pessoa tem que gostar demais. O trabalho voluntário é aquele que ele não recebe nenhuma remuneração. Ele tem que amar muito aquilo que ele faz. Ele tem que se dedicar muito naquilo que ele faz. E infelizmente hoje, dificilmente alguém trabalha de graça. Quem trabalha de graça é o cavalo, é o burro de carga, né, gente? Dificilmente alguém vai fazer, só se for um trabalho voluntário mesmo. Eu gosto de uma ONG, eu gosto de animais, eu gosto de ajudar as pessoas. Aí é por prazer naquilo que ela está fazendo. Mas hoje, infelizmente, é difícil quem faça sem remuneração, quem faça sem um dinheiro envolvido, sem um salário envolvido, né? Hoje, o maior incentivo do trabalhador, infelizmente, é o salário, tá? A nossa classe é um pouco diferente. O professor normalmente ele trabalha por amor, porque para mim a minha profissão é vocação, tá? É uma profissão, mas acima disso é uma vocação. O professor tem que amar aquilo que ele faz. E eu amo aquilo que eu faço. Eu amo vocês, tá bom? Ó, contra os líderes personalistas, o atrocismo. Isso é só para saber mais. Depois, quem tiver curiosidade ali, dá uma lida nesse texto da página 156. E agora vamos para os limites da cidadania grega. Existia um limite da cidadania. O cidadão ele tem direitos, tá? Ele tem deveres, mas isso tem um limite. Assim como na Grécia. Hoje o nosso limite qual que é? O que nos limita? É a Constituição, tá? E o que nos limita é o que também? O meu direito como cidadão vai até, a minha liberdade como cidadão vai até onde começa a do outro cidadão. Eu não posso passar por cima do outro cidadão pela minha liberdade, tá? Então presta atenção nos limites da cidadania grega. Não eram todos os moradores das cidades e estados que podiam participar da política. Mesmo nas cidades democráticas, apenas os homens livres e nascidos nas cidades gregas, descendentes e nascidos nas cidades, eram considerados cidadãos. Estavam excluídos os escravos, os estrangeiros e as mulheres. Isso nós já falamos. Para exercer a cidadania grega, existia um limite, tá? Tinha que ser um cidadão ateniense, tá? Ele tinha que ser maior de 18 anos, então mulher não participava, escravo não participava e estrangeiro também não participava. Professor, no Brasil tem limite para essa cidadania? Com certeza. Você também tem que ser um cidadão brasileiro para você participar da política, maior de 16 anos, tá? Hoje só não tem a restrição de mulher. Hoje, a partir de 1930 ali, tá? Com a 34 para ser mais específico, com aquela Constituição de Getúlio Vargas ali, a mulher foi inclusa nessa questão do voto, da escolha do candidato. Até então também não participava no Brasil, que eu acho uma pouca vergonha, porque mulher e homem não tem nenhuma diferenciação. Mas existia esse limite na Grécia Antiga, tá? Então, e no Brasil, outra coisa. 16 anos, professor, então, né, menos de 16 anos não pode votar. Mais dos 16 aos 18 anos, o voto é facultativo. Como assim, professor, facultativo? Não sei o que é essa palavra. Não é obrigatório. Você vota se você quiser, tá? Dos 16 aos 18 anos, você vota se quiser. Dos 18 anos em diante, aí o voto é obrigatório. Aí você tem que estar, tá, certinho com a justiça eleitoral. Você tem que votar toda eleição. Se você não pode votar, você tem que justificar o seu voto, tá? Então, de alguma maneira, você tem que estar certinho com a lei, porque é
obrigatório o voto. Na Grécia, durante muito tempo, as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas podiam ser escravizadas pelo credor, pessoa a quem devia dinheiro ou valor. Em algumas cidades, os devedores organizavam-se conseguiram, graças à pressão política, por fim à escravidão por dívida. Então, essa pressão política deles acabaram colocando um fim na escravidão por dívida, que era uma prática muito comum na Grécia. A partir de então, os gregos passaram a aproveitar as guerras para capturar e escravizar estrangeiros. Era uma outra forma também de escravizar, era através da guerra. Tinham duas formas de se tornar escravos na Grécia Antiga. Era por dívida, escravo por dívida, ou era por conquistados em guerra. Tá? Estrangeiros conquistados em guerra também se tornavam escravos. Vou falar uma coisa interessante para vocês. Na história da humanidade, já houve mais escravos brancos do que escravos negros. É porque a escravidão de africanos, tá? Negros africanos, é muito comum para nós. Por quê? Porque fez parte da nossa história, fez parte da história do Brasil. O Brasil já foi dependente da mão de obra escrava de negros africanos. Uma crueldade, né, gente? Foi uma maldade. Mas por isso que na nossa mente, quando a gente fala de escravos, normalmente vem o negro, tá? Mas lembrando que na história toda da humanidade já teve mais escravos brancos do que escravos negros. É só uma questão de curiosidade para vocês aí, tá bom? As pessoas que não pertenciam à cultura grega não eram consideradas iguais, portanto não tinham direitos. Alguns dos escravos eram mais cultos do que os seus senhores, mas o fato de serem estrangeiros os reduzia à condição de objeto, de mero instrumento de trabalho. Os cidadãos gregos inventaram a liberdade plena para si mesmos, mas contraditoriamente impuseram a escravidão a muitos outros. Gente, por que ele fala que muitos escravos, muitos estrangeiros eram mais cultos que os próprios senhores? Pelo seguinte, só para vocês saberem, eram povos muitas das vezes conquistados em batalhas. Então eram pessoas inteligentíssimas muitas das vezes, às vezes mais inteligentes do que o próprio cidadão ateniense. Mas eles não podiam exercer a política, porque eles eram escravos, porque eles eram vistos meramente como uma força de trabalho. Eles eram vistos meramente como um objeto, assim como os nossos escravos, tá, os negros africanos naquela época, eram vistos como uma mercadoria, como um objeto. Isso é uma crueldade, né, gente? Sendo que são todos iguais, na verdade. Mas acontecia muito deles serem vistos somente como uma mercadoria, como um objeto, como uma força de trabalho aí, tá? Ó. E aí vem um textinho que eu vou ler bem rapidinho, só pra gente finalizar aqui, que é de Aristóteles e a escravidão. Professor, quem foi Aristóteles? Que nome difícil. Eu colocaria Aristóteles no meu filho. Só que não, né, gente? Sócrates, Platão, Aristóteles, nome dos filósofos da Grécia Antiga, Parmênides, Heráclito. Imagina? Que nomes bem legais para colocar nos filhos, pessoal. Fica a dica aí, né? Mas diz assim, ó, Aristóteles e a escravidão. Professor, que página que o senhor está falando isto? Só para a gente saber. Está na página 157. Já passamos para 157, prestem atenção. O filósofo grego Aristóteles considerava a escravidão um fenômeno natural, ou seja, alguns homens nasceriam para comandar e outros para serem comandados. Veja a seguir um trecho de sua obra intitulada Política, composta de 8 livros, uma das principais obras desse filósofo que foi muito sábio, tá, gente? Aristóteles. Presta atenção no que dizia na obra dele.
Todos os que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso dos seus corpos e dos seus membros são considerados pela natureza a escravidão. Numa palavra, é naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma e poucos meios que resolve depender de outro. Ademais, o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o mesmo, e tiram-se deles os mesmos serviços para as necessidades da vida. Além da escravidão natural, existe aquela que chamamos de escravidão estabelecida pela lei. Esta lei é uma espécie de convenção geral, segundo a qual a presa tomada na guerra pertence ao vencedor. Graças a Deus que hoje nós somos seres humanos evoluídos e que não pensamos mais dessa maneira, né, gente? Hoje, graças a Deus, a escravidão foi abolida. Hoje não tem escravidão nem por dívida e não tem escravidão nem por conquista, tá? Nem por guerra. Graças a Deus. O que nos garante essa liberdade é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estipulado pela ONU. Existe um artigo ali que fala assim: todo ser humano tem o direito à liberdade, independente de raça, independente de credo, independente do que for, todo ser humano tem o direito à liberdade. Infelizmente, Aristóteles não pensava assim. Ele achava que existia essas duas formas de escravidão: a natural, aqueles que já nascem para ser escravos, e essa forçada, que era por conquista de guerra. Mas hoje, graças a Deus, somos seres humanos evoluídos. E eu finalizo com o texto aqui. Outro grupo impedido de participar da vida política grega eram as mulheres, mesmo as nascidas na Grécia, mesmo as que não eram estrangeiras. A função delas era cuidar do lar, administrando os trabalhos domésticos e preservando as tradições religiosas da família. A nossa família tradicionalista ainda é influenciada muito pela história ali, pela forma greco-romana, tá? Que as mulheres viviam. A nossa sociedade ainda, a tradicional, ainda pensa muito dessa maneira. Dentro das casas havia um espaço de reunião para os homens e um lugar específico para as mulheres, o gineceu, onde se realizavam as atividades consideradas femininas e se vigiavam as escravizadas domésticas. Cidades como Esparta, nas quais havia maior espaço para a participação feminina, era uma exceção. Isso nós já vimos lá quando a gente viu Esparta e Atenas, tá? Que era uma exceção, que as mulheres tinham uma participação muito grande dentro da política. Tarefa. Está na página 157, tá? Atividade 1, a A e a B. Tarefa, página 157, atividade 1, A e B. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? O Prof. Douglas estava morrendo de saudade das nossas aulas. Vamos voltar com aquele gás todo, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe e até a nossa live, se Deus quiser.